tema agora é super relevante, super importante e trata sobre uma alteração de tributação de algumas categorias de produto. E para conversar comigo, estou recebendo o subsecretário da Receita Estadual, o Ricardo Neves Pereira. Ricardo, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes aí da Acústica FM, no programa Primeira Hora. Estamos à disposição aqui para conversar sobre esse tema que é muito relevante para o estado do Rio Grande do Sul. Ricardo, eu agora há pouco estava anunciando que nós íamos fazer essa entrevista e quando se fala sobre alteração de tributação, todo mundo arrepia os cabelos. O que vem por aí, né? Mas eu disse no final que o Ricardo iria falar sobre notícias importantes e boas para o consumidor gaúcho. Conta para nós um pouquinho, o estado do Rio Grande do Sul está fazendo algumas alterações no que diz respeito às alterações de tributação de alguns produtos. Produtos que muitos deles têm grandes consumidores, outros produtos em determinadas linhas ou gente que está usando. Mas por que o Rio Grande do Sul altera o sistema tributário, trazendo a substituição tributária para outro tipo de tributo, Ricardo? Como é que isso impacta no bolso do consumidor? Olha, Fábio, toda essa discussão sobre a substituição tributária, ela já vem pelo menos desde 2016. Em 2016 houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que redefiniu a substituição tributária. A substituição tributária, ela era definitiva. O que significa uma substituição tributária ser definitiva? Quando uma indústria recolhia, né, por exemplo, vou dar um exemplo mais clássico que a gente tem aqui, sim, combustíveis, tá? Então, como é que nós recolhíamos, e até hoje nós recolhemos o imposto da substituição tributária de combustíveis? A gente tem todo um mecanismo que a gente recolhe toda a arrecadação da cadeia, ou seja, do distribuidor e do próprio posto de combustível, que é o varejista, né, recolhe tudo na refinaria. Fica mais fácil o controle, fica mais fácil toda fiscalização, evita essa pulverização. O próprio setor, né, no caso de combustíveis, incentiva que a gente tenha substituição tributária para evitar sonegação na ponta, né? Isso causa uma concorrência desleal quando a carga tributária é muito alta. Então, a substituição tributária recolhida num ponto único da cadeia, no caso na refinaria, e vale a mesma analogia para a indústria, por exemplo, né? A indústria, por exemplo, de produtos alimentícios, que é um dos que vai sair agora, né? Recolhia tudo num ponto único da cadeia. O problema é que com essa decisão de 2016, o Supremo diz o seguinte: não, agora todos têm que fazer o recálculo, né, em todas as etapas da cadeia. Sim. Então, o próprio posto de combustível hoje, no modelo atual, ele deveria e tem essa obrigação de fazer o recálculo da substituição tributária e recolher diferença de imposto lá na ponta. O que causou, Fábio, uma complexidade muito grande na administração, tanto para o Estado quanto para as empresas na administração do imposto. Daí, o que aconteceu? O pessoal começou a conversar conosco. Desde 2019 a gente tem uma ampla conversa com os setores econômicos e o pessoal vem nos solicitando: vamos revisar os produtos que estão na substituição tributária para facilitar esse processo de revisão. Deixa eu pode falar, Fábio, uma pergunta assim, interessante sobre o cálculo da substituição tributária. Quando a refinaria faz o pagamento do imposto da cadeia toda, ela tem que já determinar o preço para pagamento de imposto, né? O pagamento de imposto, o que preço será vendido na bomba de combustível. Como há concorrência e há uma série de detalhes na cadeia produtiva, às vezes o combustível é vendido pelo preço a menor do que o preço realmente que está na bomba. Isso também não encarecia os preços dos produtos, Ricardo? Olha, a gente sempre fazia por uma média, Fábio. Então a gente calculava
E mensalmente, a cada 15 dias, a Receita Estadual, no caso dos combustíveis, né, que é feito o recolhimento em função do preço praticado na bomba de combustível, fazia por uma média do estado inteiro. E isso realmente causava umas diferenças. Por exemplo, às vezes tu calculava, vou dar um exemplo bem simples aqui. Nós calculávamos uma média de R$5 na venda da gasolina, por exemplo, num posto de combustível, e muitas vezes, era muito comum isso, um posto de Uruguaiana, um posto de São Borja está vendendo a R$5,50. Né? Então ele vendia por um preço maior. E aqui próximo de Porto Alegre, né, tu tinha postos vendendo, por exemplo, a R$4,50, um valor menor. Então o que aconteceu com a substituição tributária? Este que está vendendo a R$5,50 deveria recolher uma diferença sobre esses 50 centavos para cima. Né? E o que estava recolhendo para baixo, ele, com essa mudança de interpretação do Supremo Tribunal Federal, esse que recolheu a R$4,50, ele teria direito até uma restituição do imposto. E daí criaria um equilíbrio, né, entre o que a gente chama de complementação e de restituição do imposto. No geral, né, o melhor para a sociedade, que é o que nós estamos fazendo agora, é que seja cobrado o imposto pelo preço efetivo de venda lá. Se tu vai no supermercado comprar uma bolacha, né, ao invés de tu ter essa dificuldade dessa diferença que eu dei de exemplo aí do posto de combustível, vendia bolacha a R$1, mas recolhia o imposto sobre R$1,50 ou recolhia o imposto sobre 50 centavos, essas diferenças para cima e para baixo fazem com essa mudança da tributação de 2016 com o Supremo Tribunal Federal, fazem com que o supermercado tenha que fazer todo esse cálculo e recálculo, o que ele vendeu acima e o que ele vendeu abaixo, e fazer o que nós chamamos de ajuste da substituição tributária. Ou seja, virou uma complexidade que ninguém mais aguenta, e daí nós estamos dizendo o seguinte: nós estamos num processo de reforma tributária no Rio Grande do Sul, desde 2019, 2020 foi aprovada uma lei, e nós estamos viabilizando o quê? Que o sistema fique um pouco mais simples. Então, se tu fores no supermercado comprar a bolacha, o imposto vai ser recolhido pelo valor que foi vendida a bolacha. Ponto. Simples assim. Deixa eu te perguntar, agora em 1º de outubro houve umas alterações, né? Eu tô vendo aqui sucos de fruta, águas de coco, bebidas prontas à base de mate ou chá, bebidas prontas à base de café, bebidas lácteas. Eu sei que também houve alterações na questão dos sucos também aí, principalmente o pessoal da área da região nossa, inclusive aqui está produzindo bastante suco. Isso também teve uma retração no preço. Como é que você impacta isso em matéria de consumidor na ponta? Tu acha que diminui em um percentual em que faixa, mais ou menos, para nós ter uma ideia? A gente entende, assim, em 2019 a gente fez até uma experiência, viu, Fábio? Em 2019 a gente tinha uma demanda lá do pessoal da Serra, né, do pessoal da região vitivinícola, né, para retirada do vinho da substituição tributária. E nós tiramos. Então a indústria do vinho deixou de recolher o imposto de substituição tributária de toda a cadeia e só recolhia o seu imposto, o imposto da produção. E isso a gente verificou que melhorou a competitividade do setor do vinho, porque o fato de eles não terem que antecipar esse recolhimento da substituição tributária e esse recolhimento passar para o varejo, acabou levando, eu não vou te dizer em quantos por cento, porque depende do produto, diminuiu, né? Diminuiu o preço. Mas diminuiu o preço e aumentou a competitividade do vinho gaúcho. A mesma coisa para o suco. Tá? O suco está acontecendo a mesma coisa. Suco de uva ou os demais sucos também saíram da ST agora. Também retira essa pressão do recolhimento, e o fluxo financeiro é importante, porque tu imagina, uma empresa, ela acaba tendo que recolher antes, né, e para receber depois do seu cliente, né? Tu vende para o supermercado te compra o suco, ele vai pagar, por exemplo, uns R$100 do valor
da produção, mais, sei lá, uns R$10 da substituição tributária. Então, esse custo financeiro fica maior. Então, também é uma forma de diminuir o custo para o varejo e que repassa para o consumidor final também. Bom, Ricardo, tu estava me contando que são experiências que o Estado está vendo. Obviamente, vocês têm que estar de olho na arrecadação do Estado e automaticamente está vendo como o consumidor está recebendo isso e se o volume, o aumento daqui a pouco de consumo de alguns produtos pode trazer uma equidade na receita ou até aumentar a receita, porque se torna um produto mais barato para comprar, por exemplo, suco de uva. Se torna mais barato o suco de uva, eu daqui a pouco, em vez de tomar 1 litro por mês, eu tomo 2 litros por mês. Quer dizer, me ajuda no consumo e automaticamente ajuda na receita. Como é que o Estado está vendo a questão dessas substituições? Nesse caso específico, tem tido diminuição de receita do Estado? Ou você percebe isso que eu falei, que daqui a pouco o consumo de vinhos, por exemplo, o gaúcho, consegue aumentar um pouco mais a receita do que estava antes? Quando a gente fala em alterar a política tributária, distribuição tributária, a gente quer que a arrecadação se mantenha a mesma, né? Então, sim, a gente não está provocando alguma coisa para aumentar a arrecadação. Mas o fenômeno é um pouco esse, vai reduzir um pouco o custo do produto, né, na hora da venda pela indústria, na hora da venda pelo atacado, e esse custo diminuído vai passar para o varejo, né, na ponta final, supermercado, e naturalmente a gente vai, e já percebe, viu, Fábio, um aumento inclusive no consumo. Eu vou dar um exemplo clássico, que há anos a gente discutia a retirada da água mineral. Água mineral, água mineral com volumes menores, 500 ml, 1 litro, 2 litros, né? Não aquela bombona que já tinha saído de 20 litros. E agora a gente viu, inclusive, que tem grandes empresas que estão conseguindo botar um preço muito competitivo no supermercado e a gente já identificou um aumento no volume de vendas de água mineral nas redes de varejo. Né? Então é muito interessante isso. É um produto que a pessoa pode usar mais, eu acho que até para a saúde melhora, daqui a pouco o Estado vai ter menos despesa na saúde mais adiante, né? Exatamente. É um impacto interessante, né? Vocês, assim como secretários de Estado aí, há uma conversa assim, daqui a pouco, de nós tentarmos no Brasil trazer uma conversa por algum imposto simplificado, um imposto único, como chamavam. Vocês acham que isso tem espaço para conversar, Ricardo, nos próximos anos, hein? Tem espaço, sim. Eu acho que a sociedade, através dos meios de comunicação, Fábio, como de vocês, né, a gente tem que se mobilizar para buscar essa simplificação. Qual que seria o ideal? Que a gente tivesse 1 ou 2 alíquotas, no máximo, né, e que a gente tivesse um sistema muito simples, que ninguém questionasse se a água mineral, ou se o suco, ou se a carne, né, fosse tributação A ou B. Então, um sistema muito simples, e as propostas de reforma tributária que estão em discussão no Congresso, que estão lá, que eu acredito que vão ser votadas na virada da gestão agora, com o novo presidente, nova composição do Congresso, eu acho que nós vamos votar e ter um sistema mais simples, sim, de ICMS. Provavelmente vai, inclusive, mudar de nome. Mas eu acho que nós tivemos... Eu não sei, porque muitas vezes dizem assim, né, Ricardo? Que a burocracia do processo, ela alimenta muita gente, né? Se tu simplificar, diminui a burocracia, muita gente pode perder interesse ou inclusive perder emprego. Mas eu acho que não, eu acho que tem que se facilitar, eu acho que tem que se facilitar as coisas, né? O que nós vemos em países mais desenvolvidos é justamente o contrário, né? Estimula, no caso, a simplificação, a certeza tributária, estimula que as empresas estimulam o empreendedorismo, tá? No geral, assim, porque facilita o ingresso de novos atores na economia, né, que acabam com um sistema tributário simplificado, podendo se aventurar mais e evitar
ter um pouco mais de segurança jurídica e diminuir o risco fiscal. Então, quanto mais complexidade que nós temos no sistema tributário, mais nós afastamos as empresas e os empreendedores. Então, realmente, nós precisamos ter um sistema mais simples e o ICMS ele tem que ser revisado para que possa contemplar essa simplicidade que vai ajudar todos nós aí. A gente está vendo a questão do imposto de renda, né? Daqui a uns dias o imposto de renda tu não precisa nem declarar. Vai ser uma coisa automatizada, né? A mesma coisa com o ICMS, Fábio, vai acontecer a mesma coisa. Lá no Chile, por exemplo, 95% das operações que são feitas entre empresas, que é o equivalente ao ICMS também, na venda ao consumidor final, já são assim. O próprio fisco chileno já te entrega a declaração pronta. Tá aqui, ó, tua declaração tá aqui, não precisa o teu imposto devido dessa operação nesse mês aqui, o valor é Y, e daí tu só confirma ou não. Então, isso que nós estamos procurando fazer aqui também para facilitar a vida de todos os contribuintes. Como é que tu está vendo aí o programa da Nota Fiscal Gaúcha e a repercussão disso na economia? A Nota Fiscal Gaúcha a gente criou em 2012, né, como um programa de estímulo à emissão de documento fiscal de um lado, né, e também a solidariedade, né? Porque tem várias empresas ou várias associações, entidades associativas de educação, de escola, né? A paz, né? Que também se beneficiam diretamente do Nota Fiscal Gaúcha. Hoje nós temos 2.500.000 gaúchos cadastrados na Nota Fiscal Gaúcha. Pouco, tivemos não? É pouco, né? Não é tão pouco não, sabe? 2.500.000 de uma população de 11 milhões, né? Mas daí tu coloca a população ativa. É um volume, a gente considera um volume bem alto, assim, sabe? Deixa eu te contar aqui um exemplo que passou por nós aqui. O atual prefeito de Arambaré, o Jardel Cardoso, ele durante um tempo ele trabalhava pelo Cine aqui em Camaquã, e ele comprou a ideia de ajudar a cadastrar empresas, cadastrar pessoas e cadastrar associações para a Nota Fiscal Gaúcha. Foi um momento aqui na vida dele, na vida nossa, que nós acompanhamos. Precisa ver o que melhorou a arrecadação dessas entidades em função de uma pessoa ter pego e comprado a ideia de visitar, vinha na rádio, ia nas entidades, o hospital não estava cadastrado, cadastrava o hospital. Olha, foi um momento interessante e eu vejo que isso repercutiu para essas entidades, viu? Repercute para as entidades muito, Fábio, e repercute também para a economia e para o combate à concorrência desleal. Quando alguém emite a nota ou não emite a nota, ela está causando desequilíbrio com uma empresa do lado que está emitindo a nota e está recolhendo regularmente os impostos. Então a gente está muito contente, aumentamos no caso para as entidades nesse ano de 20 para 30 milhões de reais o repasse. Então as entidades agora, essas hospitais, entidades de educação, agora até entidades de proteção animal. Né? Sim, aqui em Camaquã recebe bastante contribuição. Exatamente. Muito bom, olha, uma bela mão, viu? Olha que está se fazendo um trabalho bacana na proteção dos animais aqui, graças a essa ajuda que vem nessa Nota Fiscal Gaúcha, viu? Exatamente, a gente está bem contente também com a repercussão positiva que deu com o ingresso dessas associações de proteção ao animal, né? Fazem uma série de ações, às vezes parece pouco dinheiro, mas consegue viabilizar ações de castração e outras coisas que ajudam no trabalho dessas entidades aí. Coisa boa. Ô, Ricardo, alguma novidade mais aí até o final do ano por parte do Estado ou essa parte da substituição agora é assim uma das grandes ações que o Estado fez aí nesse ano, hein? Foi uma das grandes ações que a gente fez. Talvez a gente amplie, né? A gente está decidindo se amplia para outros segmentos. A gente tem o setor de medicamentos que tem solicitado muito, né, que retire os produtos dos medicamentos da substituição tributária. Tanto genérico também entraria nisso? Entrariam todos, tá? Entrariam todos os medicamentos. E temos outros setores também que estão solicitando, né, como autopeças também. Então a gente está trabalhando porque a gente faz uma análise técnica, né? E a gente também não quer criar, eu acho que isso é importante ficar muito claro para todo mundo, a gente não quer criar uma situação de retirada da substituição tributária e causar ao mesmo tempo um desequilíbrio concorrencial. Esse é o problema que a gente
vai devagar com essa saída da substituição tributária. Deixa eu te contar o assunto do combustível, né? Agora, 20 dias atrás eu fui a Santa Catarina e consegui uma proeza, pagar mais barato no Rio Grande do Sul do que Santa Catarina o combustível. Então, eu acho assim que vocês, claro, tem que sempre pensar, né? Em qualquer ação que vocês fazem vai ter uma reação no outro lado, né? Mas tornar competitivo o Rio Grande do Sul perto de outros entes da federação, em coisas onde, por exemplo, o Rio Grande do Sul é expert, por exemplo, né? Em produtos que nós temos tecnologia, nós temos produção, que daqui a pouco isso pode nos ajudar, Ricardo, porque é ruim, assim, muitas vezes, pô, eu vou comprar ali na fronteira porque lá é muito mais barato que a gente, né? Exatamente. E eu acho que se os ouvintes, se o pessoal, né, observar de 2019 até agora, a gente fez uma grande mudança. Tanto que esse exemplo de Santa Catarina vem com muita frequência para nós. Antes era mais caro em Santa Catarina, agora está mais barato em Santa Catarina, né? Mais barato em Santa Catarina, e agora está mais barato no Rio Grande do Sul. É muito comum esse tipo de observação que chega para nós aqui. Então esse é o objetivo. Quanto mais competitivo ficar o nosso estado, melhor para toda a sociedade gaúcha. A linha de carne, essas coisas, tudo. Bom, mas Ricardo, eu sei que vocês aí têm um dia super atribulado também, um dia menos na semana. Mas te agradecer muito o carinho de atender a Acústica FM aqui. Nós estamos representando aqui 18 municípios da região da Costa Doce, tá? E tu tendo assuntos legais, assim, porque nós queremos uma coisa com proposição positiva para o estado do Rio Grande do Sul. Tendo algumas coisas legais, nos aciona de novo aqui para nós bater esse papo legal. Super gostoso aí, tá bem? Muito bom, adorei conversar contigo, Fábio, e eu estou sempre à disposição de vocês. Um abraço, sucesso para vocês todos aí, tá? Sucesso também, um abração. Tchau, tchau.